Olá, seja bem-vindo ao nosso 73º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e antes de entrarmos na leitura, gostaria de pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, deixar o teu comentário e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós estaremos entrando em um livro novo, o livro de Provérbios. Nós estaremos nos deliciando com essa mensagem de paz e de sabedoria. Nós iremos iniciar a nossa leitura de hoje lá em Êxodo, no capítulo 25, iremos até João, no capítulo 4, retornaremos ao livro de Provérbios, no capítulo 1, e por fim, encerraremos o livro de 2 Coríntios. Hoje finalizaremos 2 Coríntios no capítulo 13, e se Deus permitir, amanhã estaremos começando mais um novo livro das Sagradas Escrituras. Êxodo, no capítulo 25, nós vamos encontrar aqui as instruções para a oferta no tabernáculo, a arca da aliança, também a mesa e os utensílios e também o candelabro de ouro. Diz assim, Êxodo no capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles, ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para os óleos da unção e incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda em seus pés com as 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia revista de ouro. Coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas as tampas. Ficarão de frente, um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro delas as tábuas da aliança que darei a vocês. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-na de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Façam 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-nas nos 4 cantos delas, onde os seus pés e onde os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas das bordas para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente de incenso e as tigelas e as bacias nos quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre elas os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, as hastes, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada um com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, e cada um botão e flor. Assim será os 6 braços que saem do candelabro. Nas hastes do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par de seus braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro. Tudo feito de ouro puro e batido. Façam-lhe também 7 lâmpadas e coloquem nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavios e seus apagadores serão de ouro puro, com
35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe for mostrado no monte. Vamos agora para o Novo Testamento, onde nós vamos fazer a leitura de João, no capítulo 4, onde Jesus ele tem uma conversa com uma mulher samaritana, e também ali nós podemos encontrar que muitas pessoas creram em Jesus. Diz assim, no início de João, no capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamado Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia poços de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse Jesus, dê-me um pouco de água. Abre parênteses. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fecha parênteses. A mulher samaritana lhe perguntou, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Abre parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Fecha parênteses. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água? O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual este mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, desde que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, abre parênteses, chamado Cristo, fecha parênteses, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e diz ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abra os olhos, vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos com o que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que não cultivaram, e outros realizam um trabalho árduo, vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que eles ficassem com ele. Ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Depois de 2 dias, ele partiu da Galiléia. Abre parênteses, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra.
Fecha parênteses. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém por causa da ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Galiléia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. E este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos agora iniciar mais um livro? E esse livro é um livro que traz bastante reflexão e principalmente que conta sobre a sabedoria. O livro já inicia falando sobre a sabedoria. Aqui nós vamos encontrar conhecimentos valiosos para adquirir sabedoria que vem dos céus. Diz assim, Provérbios, no capítulo 1, verso 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras de entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento, e a quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos amando emboscadas contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos a nossa casa com o que roubamos. Junte-nos aos bandos, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meus filhos, não vá pela vereda dessa gente, afasta os teus pés do caminho que eles seguem, pois os pés dele correm para o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede e se as aves a observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra ele mesmo. Tal é o caminho de todos gananciosos, que assim procedem a si mesmo, se destroem. A sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolo, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi as mãos, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, como a angústia e a dor a dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e fartarão as suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matarás, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje e também a leitura para findar o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 13, e se Deus assim permitir, amanhã iniciaremos mais um capítulo, mais um livro
das Sagradas Escrituras. 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 1, Paulo ele dá as últimas advertências e também faz as saudações finais de cumprimentando a igreja de Corinto. Diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 13. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo o que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo está com vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido reprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareçam que tenham ficado falhados, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é para que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês agora. Procure aperfeiçoar-se, exortando mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e o Deus de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica e, se Deus assim permitir, iniciarmos mais um livro das Sagradas Escrituras. Encontro você